meus amores. Hoje, dia 13 de abril, segunda-feira, em português, nós vamos aprender sobre numeral. O que é numeral? Numeral é uma palavra que indica quantidade ou ordem, tá? Então, nós vamos aprender mais. Eu vou colocar aqui no nosso vídeo uma tabela mostrando, tá? Olha só, nós temos os algarismos, normalmente vou colocar aqui de 1 a 5, tá? E aí nós vamos aprender, nós vamos observar que tem os números cardinais. O que são os números cardinais? São os numerais normais. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Também existem os numerais ordinais, que indicam a ordem de alguma coisa. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Também temos os numerais multiplicativos. Por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, certo? E também temos os numerais fracionários. Por exemplo, meio, metade, terço, quarto, quinto, certo? Na tabela, a gente não tem os numerais coletivos, mas eu queria dizer que os numerais coletivos, eles indicam no singular uma quantidade precisa de elementos. Por exemplo, década, centena, dúzia, milhar, etc. Vamos agora a alguns exemplos. Eu vou colocar aqui outra tabela com alguns exemplos. Vocês acompanham, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho a seguinte frase. Poderia ser meu avô, o triplo da minha idade. Ou seja, a palavra triplo aí é um número multiplicativo, é um numeral multiplicativo, certo? Na segunda frase, diz o seguinte, fomos os primeiros a chegar. Então, primeiro é um numeral ordinal, que indica ordem. A outra frase, você já repetiu isso 200 vezes, ou seja, 200 é um numeral cardinal, tá bom? Cardinal. Lembrando que a palavra 200 está concordando com vezes, que é feminino. Outro exemplo, por exemplo, se você for ao mercado e pedir 200 gramas de queijo, por exemplo, você vai falar 200 porque 200 concorda com gramas, que é masculino, certo? Só para prestar atenção aí nessa concordância de gênero. Grama feminino, só a grama do nosso jardim, tá certo? Se é grama de peso, é masculino, portanto, 200 gramas de presunto ou de queijo, ok? Próxima frase. É meio-dia e meia. Meia, numeral fracionário. Por que meio-dia e meia, tia? Porque meia vai concordar com hora, tá? Se fosse meio copo, meio ia concordar com copo, tá certo? A próxima. Compre uma dúzia de bananas. Dúzia é um numeral coletivo, indica 12, certo? Então, dando só uma recapitulada no que a gente aprendeu hoje sobre numeral. Os números cardinais, como a gente já viu, são os números normais. 1, 2, 3, 4, 15, 20, 30, certo? Os números ordinais são aqueles que indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, 21º, 22º, 23º, tá? Os numerais multiplicativos são aqueles que indicam uma multiplicação, duplo, triplo, quádruplo, tá? E os números fracionários, meio, metade, terço. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa reconhecer. Eu sei que vocês já são, depois dessa explicação, vocês já são absolutamente capazes de conhecer esses numerais em frases, tá? Então, eu trouxe aqui algumas frases para vocês reconhecerem esses numerais. Então, vamos lá. Primeira frase é a seguinte, eu quero café duplo. Olha aqui, duplo é um numeral, o quê? Isso, é um numeral multiplicativo. Eu quero um café duplo, né? Certo? Ou então, outra
ideia de numeral multiplicativo, digamos que é, por exemplo, a frase Ana ganhou o dobro de bonecas que Júlia, certo? Então, esse é mais um exemplo de uma frase, né, com numeral multiplicativo, certo? Próxima frase aqui, comprou um terço das terras. Um terço, isso é um exemplo aí de numeral fracionário, tá? Fracionário, comprou um terço das terras. Ou comprou metade das terras, também seria um exemplo de numeral fracionário, tá? A próxima frase, a primeira pessoa da fila. A primeira pessoa da fila é um numeral ordinal, ele indica ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. No caso, a primeira concorda com a pessoa, certo? Primeira pessoa, a primeira pessoa da fila. Tudo bem? Vamos lá ver os próximos. Um time possui 11 jogadores. Um time possui 11 jogadores. 11 indica um numeral o quê? Isso, um numeral cardinal, certo? 11. Se fosse 11º, por exemplo, o 11º jogador é muito bom, aí seria ordinal, mas a gente está dizendo aqui quantidade. Então, um time possui 11 jogadores, então é cardinal, tá certo? Mais um exemplo, ele mora no 10º andar. Ele mora no 10º andar. 10º é um exemplo de numeral ordinal, tá? Indicando ordem, né? No 10º andar ele mora. Outro exemplo, ele mora no 11º andar, no 12º andar, no 13º andar e assim por diante, tá? Eu também falei sobre numerais coletivos, que a gente não tem no livro, mas que é sempre bom aprender algo a mais, tá? Então, vou dar mais um exemplo do que é numeral coletivo. Então, eu expliquei para vocês que numerais coletivos indicam no singular uma quantidade de elementos. Por exemplo, década, centena, dúzia, milhar, né? Então, eu trouxe aqui uma frase, por exemplo, esperei uma década por esse show, né? Década indica numeral coletivo, década, que equivale a 10 anos. Esperei uma década por esse show. Ou outro exemplo, esperei um século por esse show, que indica 100 anos, certo? Espero que vocês tenham assimilado bem, tá? Eu quero que vocês deem uma reforçada em casa, né? Procurem, pesquisem mais exemplos de frases com numerais ordinais, fracionários, multiplicativos, e os outros, né? Coletivos, etc. Tá? Para que vocês possam assimilar melhor o conteúdo.